A palavra do Senhor que estaremos lendo nessa noite, amém? Glória a Deus, livro de Hebreus, capítulo 11, glória a Deus, e o versículo primeiros, diz assim a palavra do Senhor: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperamos e prova das coisas que não vimos, porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se fez não foi feito do que aparenta. Pela fé Abel ofereceu a Deus o maior sacrifício que Caim, pelo qual alcançou o testemunho do que era justo, dando a Deus testemunho do seu dom para ele, pois da sua morte ainda falava. Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o trasladou, visto como antes da sua translação alcançou o testemunho que agradou a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que é galardoador dos que busca. Pela fé Noé foi divinamente avisado das coisas que ainda não se havia, temeu para salvar a sua família, preparou pelo qual condenou o mundo, preparou a arca, qual pelo ele condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, segundo a fé. Pela fé Abraão, sendo chamado, e obedeceu, indo para um lugar onde havia receber por herança, e saiu sem saber para onde ias. Amém? Pode assentar, irmãos, pode assentar. Glória a Deus. Irmãos, estamos aqui, glória a Jesus, perante uma palavra que ela é muito importante para nós, amém? Fala sobre fé. Nós sabemos, irmãos, que quando nós aceitamos Jesus como o nosso Salvador, glória a Deus, nós aceitamos pela fé. Nós acreditamos que a Bíblia, que a palavra de Deus, que as Escrituras Sagradas, ela é divinamente revelada por Deus, escrito pelos homens, mas inspirado por Deus através do Espírito Santo. Nós sabemos que escreveu o livro de Gênesis pela Bíblia foi, glória a Jesus, Moisés, né? Glória a Deus. O Novo Testamento foi os apóstolos e vários outros escritores. E nós acreditamos, irmãos, que tudo que está escrito dentro da palavra de Deus, ele é verdadeiro, que tudo que está dentro da palavra do Senhor vai se cumprir, amém? Porque senão nós estaríamos perdendo o nosso tempo de estar numa igreja, de estar buscando a Deus, se nós não acreditar na palavra de Deus, amém? É como está dizendo aqui, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que esperamos e prova daquilo que não vimos, amém? Nós acreditamos em que pela fé o mundo foi feito, criado por Deus, aleluia. Não é como muitas pessoas que dizem que o mundo veio de uma explosão, né? Que foi criado do nada, não. E pela fé nós acreditamos que quem criou o mundo foi Deus, amém? O Deus Todo-Poderoso que hoje nos garante a nossa salvação pelo seu Filho chamado Jesus, que um dia morreu na cruz, derramando o seu sangue para nos salvar. E nós seguimos pela fé. Por quê? Porque seguimos pela palavra de Deus. Nós não vemos Jesus, nós não vemos Deus, mas quando olhamos para dentro da Bíblia Sagrada, dentro da palavra de Deus, nós acreditamos, amém? Porque tudo está se cumprindo dentro da palavra de Deus. Então olha o que diz aqui: porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé entendemos que o mundo pela palavra de Deus foi criado. Aí diz, mas pela fé Abel ofereceu a Deus o maior sacrifício do que Caim. Glória a Deus. Bem, falando sobre fé. Nós sabemos que Adão teve os primeiros filhos chamados Caim e Abel, e os dois apresentaram um sacrifício a Deus, e pela fé Abel ofereceu um sacrifício que agradou a Deus, porque Abel acreditava no Deus Todo-Poderoso. Talvez Caim não, talvez Caim estava oferecendo ali, mas talvez ele, para Jesus, não acreditava como acreditou seu irmão quando ofereceu o sacrifício para Deus. E a Bíblia diz que pela fé Abel recebeu uma promessa de Deus, amém? Que provou tanto a sua fé, depois da sua morte,
ainda ele clamava a Deus. Amém? Aí a Bíblia continua dizendo aqui, mas Jesus dizendo, pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, porque achou, glória a Jesus, né, um bom testemunho do que agradou a Deus. Quem foi Enoque? Enoque, glória a Deus, foi trasladado antes do dilúvio. Amém? Antes do dilúvio, Enoque foi trasladado, diz a palavra do Senhor. Amém? E ele foi trasladado, irmão, porque ele achou um bom testemunho do que agradou a Deus. E Deus, irmãos, agradou tanto de Enoque que o trasladou, tirou ele para não ver a morte, para que não viesse morrer. Glória a Deus, levou ele vivos. Amém? Então vejamos que pela fé, irmãos, tudo isso aconteceu. Diz a palavra do Senhor aqui, esses homens acreditaram, glória a Jesus, creram. A mesma fé que hoje nós temos também, crendo que um dia Jesus vai vir para buscar o seu povo, ou nós vamos descer à sepultura e vamos alcançar a nossa salvação, um bom lugar para o nosso descanso das nossas almas. Tudo isso através da fé, porque sem fé, a Bíblia diz que é impossível agradar a Deus. Olha o que diz mais aqui, amém? Diz mais aqui ainda, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que aproxima de Deus creia que Ele existe, que Ele tem um galardão para cada um. Amém? Nós acreditamos que Deus existe. Você não viu Deus, mas você acredita que Ele existe. Amém? Muitas pessoas, irmãos, elas acreditam no Satanás, mas não acreditam em Deus. Tem muitas pessoas que acreditam mais no meio das trevas do que em Deus. Amém? Glória a Jesus, porque Deus, irmãos, glória a Deus, Ele está nos céus, e a Bíblia diz que somente o homem limpo de coração um dia verá Deus. Nenhum homem, ninguém na terra viu Deus ainda, não viu, escutou a voz, como Moisés escutou a voz de Deus, né? Como Elias escutou a voz de Deus, mas não puderam contemplar Deus. Um homem na sua carne, no pecado, ele não pode contemplar Deus. O homem só vai poder contemplar Deus quando ele limpar o seu coração, amém? Que for tirado dessa terra, transformar a sua vida num corpo de glória. Ele diz que esse verá Deus. Aleluia! E veja bem, glória a Jesus, que essa é uma palavra muito importante para nós, que nós temos que acreditar que Deus existe, para que nós chegamos a se aproximar de Deus, que Ele tem um galardão para nós, que tudo que nós estamos fazendo como cristão não é em vão. Amém? Porque muitas pessoas ele vai até um certo tempo e começa a achar que ele está perdendo o tempo dele dentro das igrejas, né? Muitas pessoas que ele acha que está perdendo tempo, e muitas pessoas dizem, não, eu podia estar aproveitando o mundo, eu estou dentro da igreja, quer saber? Eu vou voltar para o mundo. Amém? Por quê? Porque quando ele está dentro da igreja, glória a Jesus, que ele está seguindo a Cristo, obedecendo a palavra de Deus, irmãos, ele está perdendo mundos. Mas o importante, glória a Jesus, é um dia nós ganhar a nossa vida eterna. Isso que é importante, é nós ter a nossa salvação. Amém? E a Bíblia diz mais aqui, pela fé Noé divinamente foi avisado por Deus que Deus traria o dilúvio sobre a terra, e ele construiu uma arca e salvou a sua família e condenou o mundo. Amém? O mundo foi condenado pela construção da arca. Quando Noé construiu a arca, quando Noé entrou com a sua família dentro da arca, glória a Deus, o mundo foi condenado, o mundo foi destruído. E Noé acreditou, ele ouviu a voz de Deus, Deus falou com ele, glória a Deus, e ele creu. Trabalhando muitos anos, né? Uns dizem que ele gastou 120 anos para construir a arca. E veja bem, irmãos, que ele creu. Muitas pessoas chegavam até ele e disseram, Noé, você está perdendo teu tempo, né? Você está construindo essa arca nos secos, nunca choveu, Noé, como você está dizendo que vai chover? Glória a Deus. Mas Noé acreditou naquilo que Deus falou com ele, que ia chover. Glória a Jesus, que Noé se preocupou com a sua família e construiu a arca, e no final de tudo, Noé, glória a Deus, foi salvo com a sua família, porque ele acreditou pela fé o que Deus tinha falado com ele. Amém? E a Bíblia disse mais ainda aqui,
Pela fé Noé divinamente foi avisado das coisas que ainda não se havia, temeu para salvar sua família. Preparou-lhe uma arca, qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça segundo a fé. Pela fé Abraão pela fé Abraão, sendo chamado, e obedeceu, indo para um lugar que aí devia ir, e recebeu por herança, sem saber para onde ias. Amém? Veja bem, tudo isso foi através da fé. Abraão foi chamado por Deus. Você sai do meio da tua parentela, vai para um lugar aonde que eu vou dar para você por heranças. E ele saiu sem destinos. E a Bíblia diz, irmãos, que ele alcançou pela fé, glória a Deus, a terra prometida que Deus prometeu. Então nós sabemos, irmãos, que tudo, glória a Jesus, é através da fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Diz mais aqui no versículo 9: pela fé habitou na terra da promessa, como a terra alheia, morando em cabana com Isaac e Jacó, o herdeiro com ele, das mesmas promessas. Amém? Então tudo isso é através da fé. Nós, através da fé, acreditamos que um dia as trombetas vai tocar, Jesus vai se manifestar na nuvem de glória e a igreja do Senhor vai ser levada para os céus. Amém? Isso nós cremos. Isso eu acredito, glória a Jesus, porque quando eu olho dentro da palavra de Deus, irmão, eu vejo cada versículo, cada capítulo da palavra de Deus se cumprindo. Amém? Se a palavra de Deus não se cumprisse, se a Bíblia não se cumprisse, irmãos, não poderíamos ter dúvidas. Mas quando olhamos dentro da palavra, tudo que está no mundo, glória a Jesus, está acontecendo, está dentro da palavra de Deus. E hoje nós estamos aqui é pela fé. Largamos nossa casa e vimos para a igreja, porque nós acreditamos que quando nós vimos para a igreja, quando nós nos reunimos, quando louvamos, quando agradecemos a Deus, nós sabemos que Deus tem um galardão para nós. Amém? E esse galardão vai ser entregue para nós. Glória a Deus. E a maior promessa de Deus para o homem e para a mulher é a salvação, é a vida eterna. Porque hoje o temor da humanidade é morrer. O homem pode ficar sem nada, mas ele tem medo de morrer. A mulher tem medo de morrer. Todo mundo tem medo de morrer. Glória a Jesus. E a Bíblia nos promete, dentro da palavra do Senhor nos promete, através de Jesus, que o homem não morrerá mais. Aquele que vencer, aquele que for até o final, guardar as palavras do Senhor no seu coração, terá a vida eterna. Vida eterna. Glória a Deus, aonde não poderá mais morrer. Amém? Glória a Deus, essa é a promessa do Senhor. E nós acreditamos, nós cremos, mas para isso nós temos que fazer o quê? É ter um testemunho para agradar a Deus. Amém? Agradar a Deus. Nós, glória a Jesus, temos que agradar a Deus, não a nós, mas sim agradar a Deus, porque assim Deus, glória a Jesus, vai salvar nossas almas. Hoje as pessoas, ele faz de tudo para agradar a ele, Todo mundo quer se agradar, mas não quer agradar ao Criador, não quer agradar a Deus, aquele que tem poder sobre o céu e a terra. Amém? As pessoas querem agradar a si próprios, mas não a Deus. E muitas pessoas, ele diz assim: não, mas eu sou bom, eu sou uma pessoa boa. Glória a Jesus, eu sou uma pessoa boa, compro e pago, Mas isto, irmão, não basta para a salvação. O que basta para a salvação é você agradar a Deus, saber o que Deus quer da tua vida. Amém? É agradar a Deus, não agradar a nós, porque quando nós agradamos nós, Jesus, nosso desejo é pela carne, o nosso desejo é o mundo. Amém? O nosso desejo é aqui, glória a Deus. Mas quando nós agradamos a Deus, o nosso desejo tem que ser os céus. E quando o nosso desejo é agradar a Deus, glória a Deus, nós temos que fazer o que é a vontade de Deus. Quando você quer agradar o pai ou agradar a mãe, você tem que fazer o que o pai e a mãe mandam. Amém? Glória a Deus, para que ele possa, glória a Jesus, também nos responder com aquilo que nós precisamos. Mas se nós queremos agradar nós mesmos,
aí fica difícil nós agradar a Deus, porque o nosso desejo, irmão, sempre é o mundo. Não adianta, o nosso desejo é o mundo, é a terra. Glória a Jesus, porque nós somos da terra. Mas quando partimos para agradar a Deus, é diferente, porque aí é a parte espiritual. Amém? Glória a Deus, é fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus, para nós fazermos, glória a Jesus, amém? Nós temos que obedecer as suas palavras. Glória a Deus. Eu digo para os irmãos, Deus está juntando uma nação. Uma nação. Deus está formando uma nação. E essa nação que Deus está formando, glória a Jesus, é a nação eleita, a nação que nunca mais vai morrer. É uma nação aonde que vai morar não tem enfermidade, não tem doenças, não tem problemas, glória a Jesus, porque ali vai estar junto com Deus, ali vai estar junto com o nosso Jesus. Amém? Então a importância é através da fé, porque se nós, glória a Jesus, não tiver fé, se nós não acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus, então não adianta nós ser cristãos. Hoje a maioria das pessoas não acredita mais na Bíblia, né? Muitas pessoas ficam dizendo que a Bíblia tem contradição, que a palavra de Deus tem contradição. Por que tem contradição? Por que eles dizem que tem contradição? Porque a palavra vem corrigindo eles. Amém? As pessoas acham, irmãos, que glória a Jesus, Deus só quer o coração, né? Ah não, Deus só quer o coração, Deus só quer o coração. E não é verdade. Deus quer que nós obedecemos a Ele. Por que Noé foi salvo do dilúvio? Porque Noé obedeceu a Deus. Noé teve que tirar toda a sua vida para quê? Para servir a Deus. Amém? Noé teve que parar tudo que ele tinha. Noé teve que parar. O investimento de Noé foi só na arcas. Amém? Só na arca. Noé trabalhou em outro lugar, somente na construção da arca. É o que Deus quer também, que nós investimos em nós, glória a Jesus, na nossa vida espiritual, naquilo que é de Deus. Amém? Porque isto vale a pena. Glória a Deus, por quê? Porque Deus quer dar um bom lugar para nós. Amém? E a Bíblia diz que tudo isto é através da fé. Tudo através da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Glória a Deus. Como Enoque foi trasladado, a igreja do Senhor vai ser trasladada, vai ser tirada da terra e vai ser levado para a glória. E eu digo para os irmãos que está para acontecer isto. Breve as trombetas vão tocar, Jesus vai aparecer na nuvem de glórias e vai levar os seus pulos. Aonde que estiver, vai ser levado. O próprio Jesus disse: um no campo, dois no campo, um será levado, o outro deixado. Dois no moinho, um será levado e outro deixado. Dois numa cama dormindo, um será levado e outro deixado. Amém? Glória a Jesus. Por que Jesus disse? Não é que Jesus quis dizer que dois crentes tiver, glória a Jesus, se os dois, uma comparação, né? Se os dois é crente, fiel a Deus, os dois vai ser levados. Se tiver dois no campo trabalhando e os dois for fiel a Deus, vai ser levados. Mas muitas pessoas, glória a Jesus, muitas pessoas, eles muitas vezes são cristãos, mas não acreditam e não fazem a vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. Para nós fazer a vontade de Deus, nós temos que obedecer a Deus naquilo que Deus quer de nós. E veja bem aqui que tudo isto foi através da fé. Hoje os irmãos estão aqui através da fé. Glória a Deus. Você sabe que um dia você vai descer à sepultura e você tem fé que você vai ter um bom descanso para a tua alma. Amém? Glória a Deus. Agora, se você não acreditar na palavra de Deus, aí não tem como, glória a Jesus, agradar a Deus, né? Porque muitas pessoas, eles acreditam que morreu, acabou. Muitas pessoas acreditam que morreu, acabou. É o que Paulo estava dizendo, glória a Jesus, para aqueles irmãos, né? Quando Paulo dizia, olha, sobre a ressurreição, muitos diziam, né, que não tinha ressurreição. Então Paulo disse: olha, então se você crê que vocês estão esperando Jesus só nesta vida aqui, vocês são os miseráveis. Amém? Porque naquela época Jesus não ia vir. Glória a Deus. Quanto tempo não passou? Amém? A mesma coisa de nós. Se nós não acreditamos na ressurreição,
Glória a Deus, e só esperamos Jesus vivo. Se nós morrer, perdemos nosso tempo. Mas nós acreditamos na ressurreição, e nós acreditamos que quando Jesus vier, glória a Deus, Ele vai, se nós estivermos na sepultura, nós vamos escutar a sua voz, e nós vamos levantar e ir de encontro com Ele, amém? Então tudo é através da fé, a justificação pela fé. Glória a Deus, vamos não crer, vamos acreditar, o nosso Jesus está voltando, amém? Que Deus abençoe a todos, e o Senhor possa falar melhor em cada coração.